Bom, eu sou a Bel Umberg, eu sou empreendedora, sou maratonista, sou uma das fundadoras do e-commerce de moda O Que Vestir. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, de uma família bem paulistana. A minha infância toda, nas férias, eu passava na fazenda do meu avô, aqui pertinho, entre Amparo e Morungaba. E o que a gente fazia lá? Coisa de fazenda. A gente pescava, tinha uma horta, andava a cavalo, mas tinha um lugar mágico, gente, que era um pomar. Um pomar enorme, com todas as frutas que vocês possam imaginar. E foi lá que eu aprendi, com as frutas, que tudo tem seu tempo. A gente tem o tempo de plantar, a gente tem o tempo de colher, a gente tem o tempo de regar, tem o tempo de recomeçar e tem o tempo de comemorar. Era um monte de primo e era uma felicidade aquela jabuticabeira lotada de frutos. O que a gente fazia? A gente pegava aquelas frutas e ia vender na vendinha da cidade. Então eu fiquei pensando, eu acho que o pomar foi minha primeira startup. O meu avô, ele fez de tudo nessa vida. Ele foi professor, ele foi advogado, ele foi até governador. Hoje ele é até nome de rodovia, sabe? Não sei se alguém usa Rodovia Carvalho Pinto. Mas quando ele faleceu, aconteceu uma coisa bem curiosa. A gente abriu o testamento e lá estava escrito: Carlos Alberto Carvalho Pinto, agricultor. E aí eu entendi que essa era a essência dele. Acho que no meu deve estar empreendedora. Ele era um cara bem bacana. Eu tenho referências incríveis, um carinho enorme. Ele me ensinou um monte de coisa. Duas frases eu guardei. Uma ele dizia: minha neta, a história não fala dos covardes. E é verdade. Alguém já leu um livro de alguém que não fez? Ouviu um filme do cara que teve uma ideia e não criou nada? Então a história fala de quem teve coragem, de quem com todo esse medo, com todas essas deficiências, foi lá e fez. E a segunda história, ele usava uma mesona que a gente tinha bem fazenda. Ele falava: tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem os catadores de feijão e os catadores de diamante. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã pegam o pote de feijão, joga na mesa e começa a separar o que não serve, o que não vai dar certo, o que tem que ser descartado, o que é ruim. E tem sempre esse olhar. O catador de diamante é aquele que vai para um rio, ali no riachozinho do rio, procurar no meio da lama alguma coisa que possa brilhar, que possa ter valor, que possa ser lapidada e transformada num diamante. E ele perguntava: o que você quer ser? Já naquela época pequena, eu decidi que eu queria ser uma catadora de diamante. Da minha família materna, eu trago esse entusiasmo. Minha mãe tem 8 irmãos. Já perdi a conta de quantos primos nós fomos, quantos netos, bisnetos. E eu acho que de lá também eu trago essa história do gestão de gente, aprender a trabalhar em time, porque era muita gente. Eu brinco que somos uma microempresa, o próprio Natal, quando a gente vai, são 70 pessoas só para começar a história. Então eu precisei aprender a lidar com gente. E também outra coisa que minha avó me passou e que eu levo muito importante, que é a fé. Vou contar um segredinho para vocês. Quando eu subo para falar para tanta gente, é para o Espírito Santo que eu peço que venha e ilumine as minhas palavras. Bom, na minha casa, a educação era prioridade, mas não tinha muita moleza. Apesar da vida tranquila que a gente tinha, qualquer coisa que eu quisesse, meu pai falava: se vira. Aí eu comecei a me virar como adolescente. Comecei a fazer ovo de Páscoa para vender, dei aula particular, fiz camiseta, comecei a arriscar a história do empreender, fazer alguma coisa, e entendi que eu podia fazer, que eu podia produzir alguma coisa, e que era muito bacana poder produzir. Outra coisa que eu trago também dessa época é o esporte. Na minha casa sempre foi valorizado, e eu e minhas duas irmãs, a gente sempre jogou tudo. Handball, basquete, sei lá o quê, até que eu me achei na corrida de longa distância. Por quê? Porque tem 3 pontos que vão soar bem familiar para vocês, que fazem a diferença. Uma é que você tem que ter foco, você está correndo. 2, você tem que planejar aquela corrida, que horas você acelera, a corrida é longa, não dá para acelerar no começo. E 3, você tem que ter persistência. Porque um monte de vezes, uma maratona, você fala: vou parar, meu Deus, estou exausta. E você tem que chegar até o final. É muito parecida com a jornada do empreendedor, né? Eu gosto de um monte de coisa nessa vida. Adoro um cafezinho, gosto de pão de queijo, gosto de correr. Mas eu gosto mesmo é de gente. Eu adoro gente. Por conta disso, eu fui prestar psicologia. Fazia sentido. Eu prestei direito, fiz São Francisco. Aqui, São Francisco é a faculdade de Direito da USP, para quem não mora em São Paulo. E aí eu acho que foi um pouco em homenagem do meu avô que tinha dado aula lá. Eu acabei fazendo as duas juntas, me formei no mesmo ano nas duas. E era uma vida super acelerada. Era realmente uma loucura, gente. Eu fazia direito de manhã, eu estagiava à tarde e eu fazia psicologia à noite. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa que queria aproveitar a vida ao máximo. Acho que a gente tem tantos diamantes, tantas oportunidades por aí, que não dava muito para perder tempo. Bom, a vida foi passando, já estamos no começo de 90, no meio de 95, eu recém-casada, recém-formada, recebi a proposta, o meu marido, na verdade, recebeu a proposta de trabalhar no Rio de Janeiro.
E aquele escritório que eu tinha estagiado me fez a proposta de montar o escritório no Rio. Eu ia ser a líder do Demarest, era um dos maiores escritórios do país. Eu ia ser a líder do escritório no Rio de Janeiro. Super bacana. Olhei para aquilo com aquele olhar, né? Puxa, é uma pedra bruta, baita oportunidade, vamos lapidar esse diamante. Segunda startup. Fui eu para o Rio de Janeiro. Só que se hoje a gente está falando de liderança feminina, imagina na década de 90. Então eu lembro que o meu chefe, depois sócio, me apresentava assim. Essa aqui é a doutora Isabel, nosso homem no Rio de Janeiro. Ou então eu estava sentada na sala de reunião, entrava o cliente novo, ele olhava para mim e falava, cadê o advogado? Eu falava, sou eu. Ele saía e falava, mas mandaram uma mulher. E mesmo nessas horas, a minha força, ela me dá orgulho e me faz ir para frente. Mas nessas horas e muitas outras, eu sempre preferi usar a gentileza. Naquele final dos anos 90, a gente estava começando as privatizações no Brasil. O Darcy falou do setor elétrico. O setor elétrico foi o primeiro a ser privatizado. E eu comecei a estudar o setor, comecei a viajar o Brasil inteiro. Tinham várias multinacionais que tinham procurado o escritório para fazer aquisições. E foi muito bacana, porque de repente eu fui chamada pela ANEEL, que era a agência reguladora, montou um time com alguns advogados de São Paulo, Rio, e me convidaram para ajudar a repensar a legislação do setor. Você saía de um setor privado para público, a gente estava começando a criar o MAI, o Mercado Atacadista de Energia, e para mim, mais uma vez, uma catadora de diamantes, que baita oportunidade de você poder ajudar a criar alguma coisa no teu país. Fui embora, aceitei e foi uma loucura. Porque quando você faz a coisa apaixonadamente, você vive algumas situações do tipo, eu já tinha meu filho, estava grávida da minha segunda filha, 38 semanas de gravidez, 38. Eu não podia mais voar em avião de carreira. Aí a Eletrobras propôs, então vamos no nosso avião, que tinha uma questão do apagão em 2001, não sei se vocês vão lembrar. Vamos embora. Gente, eu entrei no avião com 38 semanas de gravidez e eu não sei como eu teria explicado para minha filha se ela tivesse nascido em Brasília. Ainda bem, anjo da guarda, Nossa Senhora estava comigo, voltei e tive ela em São Paulo mesmo. Depois das privatizações vieram os processos de fusões e aquisições, os M&As. Nós trabalhávamos para multinacionais e foi muito interessante. A gente aprendia a fazer um acordo de acionistas, aprendia a auditar uma empresa. Mas sabe o que me encantava naquela história? Não era isso, não. O que me encantava era a história do empreendedor. Na época, nem tinha essa palavra. Ninguém chamava de empreendedor, era o empresário. Aquela família que tinha pego uma receita de pão de queijo, que era uma receita passada de mãe para filho, e construiu uma super fábrica. Ou a outra que começou a costurar camisa para o marido, e de repente, para cuidar dos muitos filhos que tinha, e de repente virou uma super planta têxtil. Gente, aquilo tinha alma, aquilo me encantava, batia aqui dentro. E eu pensava, um dia, eu vou construir uma história assim. E estava tudo pronto, né? Então, eu estava casada, tinha 3 filhos, uma carreira super estabelecida, um dos maiores escritórios, estava super bacana. Mas as coisas começaram a ficar repetitivas. E eu comecei a me sentir um pouco na zona de conforto. Não sei se vocês já viram aquele desenho que tem uma bolinha que diz, aqui é a zona de conforto e aqui fora é onde o milagre acontece. Foi exatamente a sensação que eu tinha. Eu olhava para aquilo e falava, gente, esse diamante já está lapidado. Cheguei no Rio de Janeiro sozinha, deixei um escritório com 80 pessoas, a gente já conseguiu fazer uma história bacana, já fiz um monte de M&A, está começando a ficar repetitivo. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê, né, taquicardia, que faça tum-tum-tum, bata aqui dentro. Mas eu não sabia o que era. Acho que muitas vezes a gente passa por esse momento. Eu preciso me reinventar, mas como? Eu não estou feliz aonde eu estou, mas o que eu quero fazer? Isso durou quase um ano, vou contar para vocês. Até que, de repente, aconteceu um episódio que mudou completamente minha vida. Lembra, eu sou psicóloga e eu acredito super na teoria junguiana. Uma das teorias fortes de Jung, ele diz que não tem coincidências, né? Ele tem a teoria da sincronicidade, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu estava indo para uma reunião na Paulista, era uma quinta-feira à tarde, uma quinta-feira qualquer. De repente eu olhei e falei, nossa, estou super adiantada. Subindo a Melo Alves, resolvi parar em qualquer lugar, era para fazer uma horinha mesmo. Falei, vou tomar um café e aí eu sigo para a reunião. Parei na primeira loja que eu achei vaga na porta. Biquei, era uma loja de roupa. Quando eu entrei, lá dentro só tinha uma pessoa. Era uma moça, ela me olhou e falou, acho que eu te conheço, o que você faz? Eu falei, eu sou advogada. Ela falou, eu também. Aliás, não sou mais. Eu falei, não, joguei tudo pro alto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender roupa pela internet. Opa, foi aquele momento que aquele one day, ou seja, um dia, começou a virar no day one. Aquele momento que eu decidi transformar, o que ela vai fazer? Bateu aqui dentro. Falei, mas você já fez alguma coisa online? Não, mas pensa, todas essas roupas da loja, vai chegar na casa da pessoa, embalada, bonitinha. Isso não tem? Imagina só essa ideia. Você já fez alguma coisa online? Não. Você tem logística? Não.
Você tem plataforma? Também não. Ah, você já tem time? Não. Não, mas a ideia é boa, ela me falava. E aí, eu olhei para ela e falei, cara, pior tudo que bate aqui dentro. Falei, você gostaria de conversar com alguém que já fez alguma coisa online? Se você conhecer, eu vou adorar. O Paulo, meu marido, foi um dos precursores da internet no Brasil. Em 99, ele foi daquele grupinho que montou o local na época, e eu pensei nele. Eu falei, eu acho que eu tenho sim. Eu lembro que ela pegou um papelzinho, anotou o número dela, o celular, me deu, e eu fui para casa. Naquela noite, aliás, preciso também fazer uma parte, a gente não deve fazer propaganda de marido, mas ele ainda é um dos caras que mais conhece de internet até hoje no país. Bom, eu sei que eu voltei para casa com aquele papelzinho no bolso, e à noite eu contei para ele, olha, encontrei uma menina assim na loja, tananã, tananã, peguei o papel, ele abriu a carteira e falou, tá bom, então põe junto com esses outros 20 cartões que eu recebi hoje, porque a gente já estava em 2009, começando a segunda leva da internet, e todo mundo que tinha uma ideia nova foi procurar alguém que já tivesse feito. Eu lembro de ter segurado o papel, olhei bem para a cara dele e falei, não, presta atenção, é um pedido pessoal. Faz como se estivesse fazendo para mim. Liga para essa menina, pelo menos ajuda ela no começo. Achar o comecinho desse novelo. Ela está tão entusiasmada, ela fala com tanto amor. Ele olhou e falou, mas e se ela for uma louca? Eu respondi, e se for uma catadora de diamantes? Foi lá, ele ligou e me voltou e falou, sabe que a ideia dela é boa? Ela realmente não sabe nada, não sabe nem por onde começar, mas eu vou ajudar ela no começo. Ele virou o primeiro mentor e também o primeiro investidor anjo do Que Vestir. Passou alguns dias, um tempinho, ela me ligou para tomar um café. E fez a proposta, vem trabalhar comigo. Falei, puxa, mas eu sou advogada. E ela falou, eu sou o quê? A outra sócia estava grávida de 8 meses, saindo para ter o primeiro filho, e numa empresa de 3, 4 pessoas, saiu uma, você já perdeu metade das pernas. Eu estava saindo de férias do escritório, ela falou, aproveita suas férias, vem testar. Se você gostar, você fica, senão você volta a advogar. Tá bom, vamos lá, né? Gente, no dia 1 que eu entrei, eu já falei aqui que eu quero ficar, e vamos lá fazer uma história. Contexto, no momento que a gente está, 2009, 2010. O que estava acontecendo no mundo? Tinha acabado de acontecer a crise dos bancos americanos, lembra? 2008. Então, não era uma crise aqui, era uma crise global. No Brasil, a internet que a gente tinha, as pessoas tinham muito medo de colocar o cartão de crédito, a logística não atendia todo mundo, né? Então, era uma coisa que ainda era super embrionária, vamos dizer assim. Se você jogasse no Google, naquela época, comprar roupas pela internet no Brasil, quase não tinha resultado. Quase não tinha resultado, ninguém tinha feito, pensa, não tinha ainda nenhum dos players que a gente conhece hoje. Vamos então pesquisar qual é o segmento, qual é o tamanho do nosso segmento. Vamos ver, né, que valor que tem vender moda pela internet. Não tinha pesquisa, a gente não sabia nem por onde começar. Não era nem ranqueado. E só para dar uma noção de tempo para vocês, em 2011, moda e acessório começou a ser uma categoria ranqueada. Em 2012, virou a primeira categoria, né, de share de vendas no Brasil. E este ano, de 2012 até hoje, continua sendo a primeira e tem 15% de share dos pedidos. Então, realmente, tinha uma oportunidade. E, em volta de mim, eu via, você é louca? Você vai jogar uma carreira que você já estudou tanto, consolidada, que você ganha super bem. Para fazer o quê? Vender uma roupa pela internet sem as pessoas experimentarem? Você tem certeza? Mas não foi só uma ideia louca. A gente tinha olhado lá fora. Já tinha dado certo na Europa. O Net-a-Porter não parava de crescer. Nos Estados Unidos você tinha o Shopbop, você tinha o Guild, vários e-commerce que funcionavam do modo que a gente estava imaginando. Já tinha e-commerce até na Índia. Tinha a Amazon, né? Todo mundo ouvindo falar, e a Amazon crescendo, crescendo, crescendo. A gente falava, não é possível, aqui tem um diamante. E nessa hora você tem de novo aquela decisão da vida. Você tem duas formas de ver. Ou, realmente, o Brasil não está pronto, eu vou perder meu tempo, é um feijãozinho, vamos jogar fora. Ou então, que baita oportunidade que a gente tem de ser precursor numa área super promissora, né? Que baita oportunidade de ser um catador de diamante. Não preciso nem contar para vocês qual foi a nossa opção. Bom, fomos em frente e esse comecinho realmente era quebrar pedra. A gente tinha que convencer primeiro os nossos familiares e os nossos amigos da nossa ideia. Eu ouvia o que todo mundo aqui que empreende já deve ter ouvido. Nossa, você é louca. E eu acho que é exatamente nessa hora que a pessoa fala que você é louca que mora a oportunidade. É nessa hora que ninguém entendeu o seu business que você tem a chance de ser o primeiro, de ser o precursor. Depois que todo mundo já entendeu, essa chance já passou. Eu teria até medo, se eu estivesse empreendendo, de não ouvir essa palavrinha. Ah, entendi o que você faz. Está tudo super certo. Aí, talvez eu tivesse mais medo. Bom, e aí eu tinha o meu pai também, eu lembro que eu tentando explicar para ele, ele era economista. O que eu ia fazer? Uma loja online. E ele falava, mas aonde eu vou na loja? Não, fica no computador. Ele falava, mas como assim? Não tem ponto físico? Ele realmente não entendia, mas ele falava, você acredita no que você está fazendo? Eu falava, acredito. Ele falou, você faz com tanta garra e
tudo que você acredita, você pode fazer. Então, acredita em você. Se você acredita, eu acredito. Eu acho que na nossa caminhada de empreendedor, esses olhares que falam pra gente, eu acredito em você, eles são muito importantes. São os olhares que nos fazem ir para frente. Nesse momento, a gente éramos 5 pessoas, uma mesa cheia de conta para pagar, num espaço de 70 metros quadrados e um grande sonho. Sabe aquele filme do Ed Murphy? Não sei se vocês já viram, que ele faz 6 personagens em um. O começo do startup é exatamente isso. Quem está trabalhando aqui, está montando startup, sabe disso. Nós éramos, ao mesmo tempo, o RH, a gente era o financeiro, nós fazíamos a curadoria das peças, embalávamos os produtos. Naquele Natal, eu lembro que o motoboy sou eu, porque éramos nós, colocávamos todos os pedidos no carro e saíamos por São Paulo para entregar, naquele momento que não tinha o Waze. E aí eu aprendi que empreender, na verdade, é uma maratona que você corre em conjunto, né? E o bacana da corrida não é a chegada, é exatamente essa corrida. Então, nesse primeiro momento, você escolher as pessoas, os parceiros certos, as pessoas que sonham com você e que vão te levantar como balão e não te pesar como âncora, faz muita diferença. A gente tinha muito isso no time. Uma das minhas sócias me dizia, lembra, aqui só tem 2 chances. Ou isso vai dar certo, ou isso vai dar muito certo. Então, a gente falava, vamos em frente, vamos em frente. Bacana. A ideia começou a pegar. As pessoas compravam, uma contava para outra. Olha que legal, chega em casa. Porque a gente não queria só vender roupa pela internet. A gente queria que a mulher tivesse uma experiência bacana. Que ela chegasse em casa e tivesse aquela sensação de que ela ganhou um presente. Chega numa caixa, bem embalada, uma peça que ela escolheu. Era isso que a gente queria passar. E as pessoas começaram a entender. As coisas começaram a crescer, as pessoas compravam mais. Porém, no nosso modelo de negócio, e-commerce, a gente sabia desde o começo que precisava de capital. Não dá para escalar de outra forma. E aí, estamos em 2010, me liga um amigo querido e fala, olha, tem um investidor americano interessado no modelo de negócio de vocês. Puxa, bacana, passo o contato, eu vou ligar para ele. Falei, tem um detalhe, ele está no Galeão hoje, no Rio de Janeiro, voltando para Nova York. Então, se vira para estar lá até a noite. Gente, foi uma correria. Imagina, a gente saiu correndo, era uma quarta-feira, chovia muito em São Paulo. Nós saímos correndo para o aeroporto para pegar um voo para o Galeão, que a gente não sabia nem qual era o destino final. A gente precisava estar no Galeão. E foi aquela história, sabe, do pitch do elevador? Nós tínhamos o tempo da ponte aérea para preparar o que a gente ia falar para o investidor. Não teve muito tempo para pensar. Por sorte, a gente já tinha trabalhado para fundo. Então, a gente sabia um pouquinho o que eles gostavam, que horas que eles fiscavam a empresa do que interessava. E fomos usando aquele tempo para isso. Eu sei que a gente marcou com ele no Bob's, porque era a única coisa vermelha que a gente lembrava do Galeão, uma referência. Chegamos lá, tinha realmente um investidor americano sentado, e daí nós tivemos 5, 10 minutos para contar o que a gente fazia. Ele fez 2, 3 perguntas, assim, com essa cara bem poker face, ficou assim. E na hora que eu acabei de falar, eu não sabia se ele tinha gostado, se ele tinha detestado. Aliás, eu não sabia nem se ele tinha ouvido ou se ele já estava pensando na agenda do dia seguinte, a reunião que ele tinha. Ele foi muito gentil, olhou para a gente e falou, obrigado. Olha, eu não tive nem tempo de me apresentar. Vocês conhecem a minha empresa, Tiger Global? Eu sou o Lee Fixel. Gente, não tinha ideia quem ele era. A gente não era do segmento. E neste tempo dos 45 minutos, ou a gente pesquisava quem era o tal do Lee Fixel, ou a gente preparava o que a gente ia falar para este Lee Fixel. Preferi uma segunda opção. Ele falou, olha, então fica com o meu cartão, dá um Google em mim. E foi embora. Na hora que ele entrou, nós googamos, aí apareceu. Tiger Global, maior acionista do Facebook, do LinkedIn, do Groupon. Hoje, pra vocês terem ideia, a Tiger, eu acho que é um dos 2 maiores grupos investidores do mundo de internet. Eles são um fundo, sei lá, de 23, mais de 20 bilhões de dólares. E o Lee é um dos 2 principais sócios do fundo. Quando a gente viu isso, a gente começou a rir. É claro que um cara desse tamanho não estava sentado com a gente no Bob's. É pegadinha do Faustão. Era brincadeira, né? E foi exatamente esse cara que entrou menos de 3 meses depois e virou o primeiro investidor do QVestir. E o que ele comprou? O nosso sonho, a nossa ideia e o nosso brilho nos olhos. Acho que depois que a gente conversou, ele via tanto entusiasmo, ele teve a certeza que a gente era capaz de levar a empresa onde ele queria que chegasse. E aí entrou o dinheiro. Aliás, antes do entrou o dinheiro, eu queria parar. Vamos fazer um recorte desse momento. Porque esse é um momento muito mágico para quando a gente empreende, né? Muitas vezes você pensa, e que horas que entra o investidor? E como é que tá, né? E como é que faz isso? E qual é a sensação? Ele não tinha sido a primeira pessoa que a gente tinha procurado. Nós tínhamos ido a outros fundos que olharam e falaram, mas a gente não investe nesse tipo de coisa. O modelo de negócio de vocês ainda não está pronto. Quem que já não viu isso por aqui? Quando teve alguma rodada, né? Olha, eu não sei, é melhor você ajeitar melhor aquele olhar.
De repente, o cara daquele tamanho te chancela dizendo, eu acredito em você, o teu negócio é bacana. Como é que a gente tinha feito o QVestir crescer até lá, se precisava de capital? Conseguimos uma linha de crédito. Isso deixa a tua conta no vermelho. Então, sabe aquilo tudo que a gente contou? A conta vermelha, a gente também tinha. De repente, você acorda um dia, gente, na tua conta tem dinheiro. Tem alguns milhões. Lembra? A pessoa que era o financeiro, às vezes, eu entrei naquele dia na conta acho que umas 12 vezes, para ter certeza que o dinheiro não tinha ido embora. A sensação deve ser a mesma que você ganha na Mega Sena, juro. Nunca ganhei, mas deve ser mais ou menos a mesma sensação. Sabendo que o cara escolheu você não comprou o bilhete. Então, super bacana, fechamos este momento mágico. Com o dinheiro, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu concretizar tudo aquilo que a gente tinha planejado. A gente sempre soube, desde o começo, que tinha um monte de área que a gente não sabia. Por exemplo, eu não sou de tecnologia, não sei nada. Então, eu queria trazer a melhor pessoa de tecnologia. Alguém bacana de logística, que já tinha feito história. A gente começou a formar time. A gente começou a fazer parcerias incríveis com as pessoas que a gente acreditava. E parceria, não só o time interno, como as marcas de quem a gente comprava, softwares para melhorar a nossa gestão. Começou a ser possível. Então, no primeiro ano, crescemos quase 1000%. Foi uma loucura. Foi um crescimento. A responsabilidade é maior, você tem mais gente no teu time, mas assim, a possibilidade de crescer e de começar a concretizar o que você sonhou, ela realmente é enorme. E é uma jornada de muito trabalho. Não preciso contar para vocês, todo mundo aqui sabe. Trabalhamos milhões e milhões de horas por dia, com muita paixão, mas também de muito erro, muito aprendizado. Eu lembro um caso uma vez, que era um sábado de manhã, me ligou a menina do saque. Pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa. Tem um monte de calça jeans aqui vendendo que nem louco. Desativamos o produto. O que tinha acontecido? Nós tínhamos uma marca de calça jeans americana, que era um dos produtos mais caros do site. Para vocês imaginarem o preço médio da calça, é tipo R$1.000. Qual era a promoção no final de semana? Tínhamos 60 referências, 60 modelos. Em 3 deles, a gente ia dar 20% de desconto. A menina do cadastro, na hora de subir a promoção, o que ela fez? Colocou todas as calças a R$20. Imagina, o estrago, né? O estrago estava feito. Tinha gente comprando 100 calças, 120 calças. Foi aquele momento do caos geral. A gente tinha 2 caminhos para resolver isso. O tradicional, vou mandar ela embora. Nossa, que baita erro. A gente tinha legislação a nosso favor, que diz que toda vez que você faz uma oferta de um produto e o preço é muito diferente do preço original, você pode cancelar a oferta. Só que a gente estava criando uma história diferente. O que a gente falava para o nosso time, para os nossos parceiros, é que a gente queria parceria, a gente queria transparência, a gente vinha para caminhar, fazer uma maratona juntos. Então, tomei uma decisão, eu já era CEO da empresa, tomei a decisão no momento, não vamos fazer diferente, vamos ligar para cada uma dessas pessoas e contar o que aconteceu. Olha, aconteceu assim, teve um erro humano, mas a opção de ficar ou não com a calça é sua. A gente só queria dividir e ser transparente, como sempre fomos. O valor do prejuízo era enorme. Sei que no primeiro momento, a gente ouviu aquela história, problema de vocês. Eu já comprei 100 calças. Em menos de 24 horas, 87% das pessoas devolveram. Eles nos ligavam e falavam, se a gente quer fazer um país diferente, se eu quero construir uma história diferente, tem que começar por mim. E foi uma história muito bacana. Legal. E isso, gente, acho que essa história garantiu um lugar muito importante para qualquer startup, que é o lugar do erro. Ninguém nasce sabendo. Quando a gente empreende numa área, pensa advogado e psicóloga, for montar um e-commerce. A gente precisa saber que a gente vai errar. E tá tudo bem, tem que errar rápido, ter gente do lado que te levante e acertar rápido. Então, foi muito importante a empresa inteira entender isso. E foi muito importante formar time sempre. Eu lembro também de outra história, era um dia exatamente como hoje. Hoje, não sei se alguém aqui trabalha com e-commerce, é véspera de Black Friday, é uma loucura. Fica todo mundo super alucinado, porque da meia-noite para frente, vira a chavinha, vamos todos comprar com desconto. O que aconteceu naquele dia, naquele ano? A gente tinha se organizado para vender 10 vezes mais que um dia normal. Na sexta de manhã, eu cheguei no CD, 7 da manhã, abrimos o computador, a gente tinha o melhor dos problemas, mas era um problema. A gente tinha vendido 15 vezes mais que um dia normal. Pensei, falei, meu Deus, como é que a gente vai entregar isso? A gente prometia que o nosso prazo de entrega era 3 dias. Eu olhei e falei, e agora? Aí no CD tinha o nosso estúdio fotográfico. Eu tirei o salto que eu estava, coloquei uma havaiana que tinha lá, prendi um coque no cabelo e entrei no CD, ali nos galpões de distribuição. Chamei o Luizinho, que era um dos caras que fazia estoque, estava no estoque. Falei, Luizinho, me ensina o WMS, assim, como eu trabalho esse coletor? Não, Dona Bel, pelo amor de Deus. Eu falei, não, me ensina, a gente precisa de ajuda, todo mundo tem que ajudar. Foi lá, ele me ensinou e eu comecei a pegar um pedido. Falei, é isso que eu tenho que fazer hoje.
Aí começou a rolar na empresa, mas a CEO da empresa está lá dentro do estoque, está separando o pedido. Gente, não precisei falar nada. Acho que 1 hora todos os principais gestores estavam dentro do estoque, a gente separou todos os pedidos, passamos o dia todo mundo separando o pedido, entregamos todos, foi uma Black Friday super bacana. E aconteceu outra coisa mágica, que foi que os nossos clientes começaram a ir para as redes sociais, o Insta, o Face, para elogiar o nosso serviço. E dizer, puxa, Black Friday de verdade, só no que investir. Quando o teu cliente vai espontaneamente para uma rede social elogiar a tua empresa, você já chegou onde você queria, né? Você já está um caminho bom já andado. Quem faz qualquer esporte de resistência aqui sabe que tem uns quilômetros que são super doídos, né? Cansa, a gente fica exausto, não sabe como é que vai dar conta de continuar. Eles são super desafiadores. A gente passou por alguns assim, mas um deles eu lembro que deu até um frio na barriga. Estamos fazendo nosso trabalho direitinho, empresa crescendo, time crescendo, tudo jóia, né? Chega um concorrente super forte de fora, vem lá da Europa, ele resolve entrar no e-commerce, segmento de e-commerce, de uma forma super agressiva, com um investidor europeu super parrudo, cheio de dinheiro, não sei o que lá, resolveu entrar no nosso segmento também. E qual foi a técnica de guerra que eles usaram? Eles foram para os nossos principais marcas que a gente vendia, os nossos parceiros, e perguntaram, quanto que a Vestir compra? A gente compra muito mais e paga tudo à vista. Nossa, aí meu time falou, cara, e agora? Como a gente faz? Os caras estão comprando mais, a gente pagava 60, 90, 120 e estão pagando à vista. E aí eu aprendi uma coisa nessa jornada, que principalmente para as mulheres, quando a gente empreende, o olhar para a empresa que a gente tem é muito semelhante ao olhar que a gente tem para os nossos filhos. E aí me lembrou um episódio com os meus filhos. Tenho 3, o meu pequeno na época tinha 2 anos. A gente estava saindo do cinema num shopping e de repente tinha uma placa de acrílico, assim, entre as escadas rolantes, a placa voou, a pontinha era bem pontuda, a placa voou, caiu na cabeça dele, com tudo. Eu sei que eu peguei ele, coloquei ele no meu colo, eu olhei para o olho do meu filho mais velho e ele berrava, mãe, sangue! Gente, na hora que eu olhei aqui, eu estava com a camiseta branca, eu levantei meu filho, era tudo sangue. A placa tinha aberto um corte aqui. Eu tremia, a perna fazia assim, por dentro do coração, mas os dois mais velhos estavam tão desesperados que eu olhei para eles, não sei de onde acaba, e falei, gente, tá tudo bem, vai tudo dar certo, não se preocupa. 14 pontos depois, deu tudo certo, né? E foi a mesma sensação que eu tive essa hora que vestir, o time inteiro me olhando, eu tremia por dentro, eu falava, caramba, e agora? Né? E eu olhei para eles com a mesma calma e falei, tá tudo certo, gente, é uma pedrinha no caminho, não se preocupa não, a gente vai resolver. Eu não tinha a menor ideia como a gente resolveu, eu passei 2 noites sem dormir. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Um time, um monte de gente que depende de mim, já não sou mais só eu, vamos se atropelar, né? E aconteceu outra coisa mágica, eu acho que de toda a parceria, sempre parceria ganha-ganha que a gente andou criando por esse caminho, eles foram a todas as empresas, a todas as marcas, e a grande maioria não topou vender para eles. Falou, a gente já tem uma parceria com o Vestir, eles nos pagam bem, nos posicionam a nossa marca super bacana, a gente não vai vender para vocês. No final, esse concorrente acabou saindo do segmento, nosso segmento ficou só em outro. Então, foram 6 anos, a gente fez uma história muito bacana, né? A gente virou líder e referência de e-commerce de moda premium no país. Fomos de 5 pessoas, daquela salinha apertada, para 150 funcionários, um galpão de 5.000 metros quadrados. A gente foi da conta do vermelho negativo para um faturamento de quase 100 milhões de reais em 6 anos. E naquele ano até fui indicada ao Prêmio Empreendedor do Ano da UI. Então, a gente tinha o nosso aviãozinho que estava andando em terra, ele decolou, atingiu a altitude de cruzeiro, começamos a voar. E aí, o que a gente tinha? Já tinha budget anual para os próximos 5 anos, a gente tinha um conselho de administração super profissionalizado, uma empresa com os melhores profissionais que eu amo, um time super do coração. As fundadoras já tinham vendido uma boa parte das ações, tinham entrado outros fundos, a gente continuava precisando de capital. E aí chegou aquele momento que a empresa já girava sozinha, ela estava indo. Eu comecei a ter a mesma sensação de 2008, lembra? Sua zona de conforto, onde o milagre acontece. E aí, nesse momento, ainda tinha mais uma coisa. O meu pai e o meu avô já tinham morrido de infarto, de repente. Foram 2 mortes muito papum. E aí eu aprendi uma coisa. Se você não tiver amanhã, você foi feliz hoje? O que você faz hoje vale a pena a tua vida? Você está aqui porque você pode morrer amanhã, gente. Eu passei 2 vezes por isso na minha vida. Então, assim, eu comecei a entender que talvez não fosse mais o lugar de eu estar. Eu comecei a entender que meu filho tinha crescido, tinha feito 18 anos, estava na hora de ir para o mundo. Porque o que a empresa precisava daí para frente? De um executivo. Só que eu não sou executiva, eu sou empreendedora, lembra?
coisa que eu mais gosto, que eu mais contribuo é gestão de gente, formar time, organizar planilha, sabe, fazer a base, fundamentar e agarrar as pessoas e falar, gente, vai dar certo, vamos embora. É essa parte que eu construí, essa parte já estava feita. Daí para frente, a empresa precisava realmente de um executivo. E foi uma decisão difícil. Eu cheguei na próxima reunião do board, decidi sair e cheguei lá e renunciei ao meu cargo de CEO da empresa. Ouvi a mesma coisa. Você é louca. Você tem um pacote de remuneração fantástico, ganha super bem. Agora que a tua vida vai ficar mais fácil, agora que as coisas vão para frente. É exatamente agora que é hora de sair e procurar outros diamantes, procurar outras histórias pelo caminho que possam brilhar, né? Foi a minha primeira jornada de empreendedor. Eu sei que eu aproveitei esse períodozinho de non-compete que veio agora para poder devolver um pouquinho tudo aquilo que eu recebi desse lindo círculo virtuoso do empreendedorismo. Porque eu vou contar para vocês, como os meus colegas, quando você fala nesse palco e conta a história, sabe o que passa na tua cabeça? Não é o quanto você ganhou, quando você vendeu suas ações, ou que bacana quando você foi a capa disso ou saiu no Jornal Nacional. O que passa na cabeça é a gratidão que a gente tem imensa por todo mundo que ajudou a gente nesse caminho. Todo mundo, desde a moça do cafezinho, a tua equipe inteira, o time da Endeavor que veio, que nos ajudou e que ajuda um monte de empreendedor aqui. É isso que fica na hora que a gente fala aqui, né? E é muito gostoso, então eu precisava devolver isso para as pessoas que estavam começando e que não sabiam, porque só quem empreende sabe como é difícil esse começo, né? Quando você tem um baita sonho, um monte de gente falando, um monte de catador de feijão, e faz não, e vai para a empresa. Então, eu queria ser a pessoa que estava do lado, que incentivava. Eu tive o privilégio de ser convidada pela Endeavor para ser mentora Endeavor. Fui convidada pela UI, a Ernst Young, para ser conselheira num programa de empreendedorismo feminino que chama, que chama Winning Women, super bacana também. Fui convidada para fazer parte de 2 conselhos. Hoje eu dou mentoria e consultoria para várias empresas de empreendedores que estão começando. Tem uma turminha aqui que eu já vi ali. O que a gente faz? O que fizeram comigo? Olhar o business plan, que oportunidade que tem, como é que a gente melhora a gestão dessa empresa, como é que a gente consegue indicadores bacanas. E, gente, eu faço isso com o maior prazer do mundo. É esse meu talento, realmente é isso que eu gosto de ajudar vocês a lapidarem um pouquinho esses diamantes. Tem um texto, só para quase acabando, tem um texto do Lourenço de Afélia. É um texto longo, que ele publicou no Estadão faz tempo. Eu vou ler só um finalzinho, que ele acaba o texto, chama Quando vai ser a próxima corrida? Ele acaba o texto dizendo assim: todos pensavam que você estivesse satisfeito por haver chegado. Então, você recolheu os retalhos de suas forças e perguntou, quando é que vai ser a próxima corrida? E foi nesse momento que você venceu. Foi nesse momento que você chegou onde queria. Nesse ano, eu consegui vender o restante das ações, acabou meu período de non-compete, e o ano que vem, se tudo der certo, eu já volto para a Maratona Empreendedora. Eu tenho uma ideia que só de pensar nela já faz brilhar os olhos de novo, já faz palpitar o coração. Eu quero continuar nessa vida como catadora de diamantes, porque eu tenho certeza que pelo meu caminho, no caminho de todos vocês, a gente tem um monte de diamante para achar ainda. Obrigada.